senhores, vencida essa parte aqui, referente às gratificações adicionais, senhores, eu gostaria apenas de deixar claro, nós não vamos fazer uma análise pormenorizada de cada um desses dispositivos, porque não é o objetivo do professor ficar lendo o dispositivo aqui para os alunos. Senão a aula fica tediosa, fica chata, fica muito arrastada, fica ruim para mim, fica ruim para os senhores, e a leitura individualizada é bastante suficiente para que vocês tenham uma perfeita compreensão com relação ao tema, tá bom? Pois bem, o que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando direitos e vantagens, correto? E como nós vimos, os direitos e vantagens começam por aqueles de natureza pecuniária. E dentre os direitos e vantagens de natureza pecuniária, nós vimos que se começa com vencimento, e aí nós temos as indenizações, nós temos as gratificações, nós temos os adicionais, uma série de coisas ainda, né? Muito bem. Natureza pecuniária que diz respeito a dinheiro, diz respeito a tudo aquilo que o servidor público ganha pelo desempenho de suas atividades. Tá bem. Só que, além desses direitos de natureza pecuniária, nós já vimos também, nós temos os direitos de ausência ao serviço. Senhores, nós temos alguns direitos que o servidor tem de faltar ao trabalho. Ele tem o direito de não ir trabalhar e isso não ser utilizado contra ele para a perda do cargo. Uma das obrigações do servidor é manter-se dentro do local de trabalho, no recinto da repartição, durante o horário do expediente em dias úteis. Só que existem algumas hipóteses em que ele está dispensado disso. Estas hipóteses são o quê? Estas hipóteses são as férias, são as licenças, são os afastamentos. O que mais? As concessões e tudo mais que nós vamos dar uma olhada. Senhores, olhem só. Aqui nós temos hipóteses, nós temos direitos que não se confundem com os direitos de natureza previdenciária. Quando eu falo das licenças, as licenças elas podem ser divididas em licenças, direito de ausência ao serviço, e licenças previdenciárias. Todos os benefícios que nós veremos aqui são direitos do servidor que ele pode gozar se ele quiser. Se ele não quiser, ele não precisa. Ao contrário das licenças de natureza previdenciária, em que o servidor não tem escolha, ele não pode ir trabalhar e por isso mesmo que ele goza daquela licença. Aqui não. Nós teremos, por exemplo, licença para o exercício de mandato classista. Ele vai gozar daquela licença se ele quiser. Ele vai exercer o mandato classista se ele quiser. Nós temos, por exemplo, aqui, licença para o exercício de atividade política. Ele vai exercer essa licença se ele quiser, e assim sucessivamente. Portanto, estas licenças aqui não se confundem com as licenças de natureza previdenciária. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente analisa os direitos de ausência ao serviço e muita gente levanta a mão e pergunta: ai, cadê a licença por acidente em serviço? Cadê a licença gestante? Estão lá, nas licenças de natureza previdenciária. Muito bem. Senhores, vamos começar a analisar. Direitos de ausência ao serviço. Comecemos a tratar o artigo 77 e vamos falar um pouquinho sobre as férias. De maneira breve, para não nos aprofundarmos tanto. Artigo 77 nos diz o seguinte: o servidor fará jus a 30 dias de férias. Até aqui nada de novo. Todos sabemos, 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, ou seja, o servidor não conseguiu tirar férias em 2013. Teve excesso de demanda de trabalho. Não lhe deram férias. Muito bem, ele pode acumular em 2014. Porém, no máximo 2 períodos ele poderá acumular. Ele não poderá acumular mais do que 2 períodos de férias. Prossigo. No caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.
Algumas leis específicas estabelecem períodos de férias maiores, como, por exemplo, professores do magistério têm 45 dias de férias. Magistrados possuem 60 dias de férias, mas, caso contrário, 30 dias de férias para todo mundo, acumuláveis em no máximo 2 vezes. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Significa o seguinte: comecei a trabalhar no dia 12 de agosto de 2013. Eu vou ter o direito à primeira férias apenas no dia 12 de agosto de 2014. Isso serve para sempre? Eu só vou poder gozar depois de 12 meses? Não. Não. Em 2015 eu posso gozar minhas férias em junho, julho. Depois eu posso voltar a gozar em setembro. Depois eu gozo de novo em julho. Ou seja, apenas no primeiro ano é que se exigem os 12 meses de efetivo exercício para efeito do gozo do direito de férias. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Aí o servidor público, malandrão, falta ao serviço. Tá de ressaca, não vai trabalhar. E aí o que ele pensa com a sua cabeça medíocre? Não vou trabalhar, mas depois eu compenso. Eu estou falando medíocre não porque os servidores têm cabeça medíocre, mas este que acha que pode compensar tem cabeça medíocre, porque ele desconhece o parágrafo 2º do artigo 77. É vedado levar à conta de férias as faltas não justificadas ao serviço. Ele não pode compensar as faltas com o período de férias. Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Certo? Muito bem. Senhores, este, portanto, é o direito a férias. Existem inúmeros outros dispositivos aqui, artigos 78, 79 e 80, que ficam para análise individualizada por cada um dos senhores. Vamos falar das licenças agora, tá? Vamos falar das licenças. Começo falando do artigo 81. O artigo 81 vai nos dizer o seguinte: conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família. Imaginem o seguinte: o servidor público tem uma esposa, a sua esposa se acidenta e em função deste acidente ela fica temporariamente dependente dos cuidados dele. 2 pernas quebradas, uma costela trincada, braço também quebrado, alguém tem que ficar dando assistência permanente. Muito bem. Quem vai fazer isso? A não ser o próprio servidor? Ele mesmo. Então ele pode tirar uma licença para tratar da doença em pessoa da sua família. Isso pode servir para filho, pode servir para qualquer pessoa. Aqui prevista no artigo 83, tá bom? Estamos aí no artigo 81, vamos lá. Por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar e para a atividade política. Parei por aqui. Senhores, peguem estes 4 incisos e destaquem eles, se é que já não fizeram isso. Por quê? Porque estas 4 licenças são aquelas possíveis, são aquelas gozáveis, digamos assim, no estágio probatório. Aqui. Todas as demais, para capacitação, para tratar de interesses particulares e para o desempenho de mandato classista, não são gozáveis pelo servidor público em estágio probatório. Apenas as 4 primeiras. Vamos mencionar as 4 primeiras. Licença por motivo de doença em pessoa da família é aquela que eu mencionei. Está disposta aqui nos artigos 83, no artigo 83 da Lei 8.112. Licença por motivo de afastamento do cônjuge, olhem só. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior, ou para exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Imagina que o servidor público tem a sua esposa eleita senadora.
E aí ele vai acompanhá-la em Brasília. Nesse caso, ele pode se afastar do seu cargo, mesmo que esteja durante o estágio probatório. Para quê? Para acompanhar cônjuge. Ainda, licença para o serviço militar, desmerece maiores explicações, e licença para atividade política. Licença para atividade política, para fazer campanha. Licença para fazer campanha eleitoral. É justamente o que trata aqui. Licença para capacitação. Licença para capacitação, artigo 87. Licença para tratar de interesses particulares. Licença para o desempenho de mandato classista. São as licenças que nós temos aqui. Só que além dessas licenças, senhores, chama atenção para alguns afastamentos. A Lei 8.112 traz ainda alguns afastamentos. Qual é a diferença entre um afastamento e uma licença? Não existe uma diferença conceitual. A lei coloca como sendo figuras diferentes, mas elas não têm nenhuma diferença prática ou conceitual entre si. Artigo 93 fala do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Tá? Muito bem. Depois, artigo 94 fala sobre o afastamento para exercício de mandato eletivo. Caso ele seja eleito prefeito, caso seja eleito deputado, caso seja eleito governador e assim por diante. Para estudo ou missão no exterior, no artigo 95, e ainda no artigo 96, afastamento para servir a organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Estes 3 afastamentos podem ser gozados durante o estágio probatório, certo? Depois ainda existe o afastamento para a participação de programa de pós-graduação, né? Que este não pode ser gozado quando do estágio probatório. Encerrando, ou melhor, nos dirigindo para o final deste item, senhores, falemos sobre as concessões. As concessões, vejam só. Senhores, estas concessões a que eu me refiro aqui estão lá no artigo 97. Existem algumas hipóteses em que o servidor pode faltar ao serviço por pouco tempo. Por pouco tempo, né? Pois bem, olhem só, diz aqui, artigo 97, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Está pegando, está com a legislação aí em mãos? Tem que ter a legislação em mãos, senão não consegue acompanhar, tá? Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para a doação de sangue, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias. Antigamente era por 2 dias para alistamento eleitoral, agora não, agora é pelo período necessário para fazer o alistamento eleitoral, até no máximo 2 dias. Por 8 dias consecutivos em razão de casamento, ou falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, etc, etc, etc. Então, senhores, é muito simples. 1 dia para alistamento eleitoral, 1 dia para a doação de sangue, 2 dias para, até no máximo 2 dias para alistamento eleitoral e 8 dias no caso de casamento ou no caso de morte de parente, cônjuge, etc. Estes fixados aqui no artigo 97. Eu poderia até parar por aqui. Só que, quanto às concessões, existem alguns outros pontos que merecem destaque ainda. Existem alguns outros pontos que merecem ser mencionados. Vamos ao artigo 98, diz o seguinte: será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Ponto. Senhores, aqui diz, será concedido horário especial. Horário especial é a mesma coisa que horário reduzido? Não. Horário especial significa que ele poderá trabalhar num outro horário, mas ele vai cumprir a mesma carga horária que todos os outros servidores. Então, se ele trabalha de manhã, vão dar um jeito de possibilitar que ele... Se ele estuda de manhã, melhor dizendo, vão dar um jeito de que ele trabalhe à tarde e à noite. Que ele cumpra toda a sua rotina de trabalho. Será concedido, portanto,
jornada especial de trabalho. Parágrafo 1º dá a prova disso. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Tá bom? E agora pulem para o artigo 99. Ao servidor e estudante que mudar de sede no interesse da administração, é assegurada na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. É simples. O servidor público, ele é estudante de direito, ele é removido para uma outra localidade. Ele tem direito a uma matrícula numa nova instituição de ensino, independente de ter vaga. Independente de ter vaga. E mais, o parágrafo único desse artigo 99 vai dizer: o disposto nesse artigo estende-se ao cônjuge, ao companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Portanto, o benefício da matrícula em escola congênere alcança ao servidor público e também aos seus dependentes que sejam obrigados a se mudar em função dele próprio. Senhores, assim nós terminamos com os direitos de ausência ao serviço. Na próxima aula, trabalharemos os demais direitos e vantagens e aí damos continuidade com a nossa Lei 8.112. Até mais.